E vamos continuar o vídeo. A primeira coisa que eu quero responder não é exatamente a pergunta, foi mais um comentário bastante agressivo aqui no YouTube. E a pessoa, tipo, falou que estou mentindo, que eu moro em Moscou e já não estou em Moscou, e estou. Falo que moro em Moscou e faço propaganda de Kazan, e eu vou comentar isso aqui. Onde eu moro e como que é. Eu nasci em Kazan, a minha cidade nativa, onde eu formei e passei a maioria da vida é Kazan. Depois, como vocês sabem, fui para o Brasil, passei algum tempo lá. Depois, voltei para a Rússia, fui para Kazan, passei algum tempo com minha família e, enfim, me chamaram para trabalhar em Moscou e eu mudei para Moscou com muitas expectativas que eu vou passear lá. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal também. E não deu certo porque começou essa toda história como vírus e eu fiquei no apartamento sem poder sair, sem poder fazer nada e o governo aqui mandou as pessoas, as empresas a fazer os funcionários trabalharem de casa e eu comecei a trabalhar de casa também e, né, foi assim, passei alguns meses trabalhando de casa em Moscou, alugando um apartamento. Aí eu pensei, para que eu fico em Moscou? Não posso passear, não posso fazer nada, posso trabalhar do mesmo jeito de qualquer outro lugar. E também por causa de vírus, eu fiquei preocupada com a minha família, para ficar longe deles, e resolvi voltar para o Kazan. E já há um tempão que eu fico aqui, mas a pessoa também então pergunta por que eu não mudo, não falo sobre isso e não mudo o status onde eu vivo no Facebook, tá? Em Moscou. Então, eu na verdade não sou apegada muito como lugar, eu gosto de mudar, gosto de viajar e assim, de qualquer jeito passo às vezes indo para Moscou por questão de trabalho, só para passar um tempo lá e ou até penso às vezes em começar a viajar, passar em alguma cidade 1, 2 meses, trabalhar de lá e assim, como que não sou obrigada a ir ao escritório, posso trabalhar de qualquer lugar e por isso não vejo sentido para mudar toda vez o status de onde eu moro, né? Sempre fico mudando, sempre fico entre várias cidades. E pergunta interessante, o que tem na Rússia mais? Você tem mais cultura asiática ou mais cultura europeia? E como a Rússia está no meio entre a Ásia e a Europa, então tem de tudo, tem um pouquinho da cultura europeia, tem asiática também, tem as nossas coisas russas próprias, que são diferentes, e isso tudo gera uma mistura de várias culturas e, né? Mas sem responder a pergunta, eu acho que tem um pouco mais influência da cultura europeia que da cultura asiática. Mas da cultura asiática nós temos um jeito mais assim rígido, mais frio, né? Como falam, ou mais parecido com alemães, por exemplo, né? Mais parecido com a Alemanha, como a Finlândia, do que por exemplo, como a Itália, não, e Espanha já são muito diferentes do que a Rússia. E mais uma pergunta sobre a Rússia, é o que eu gosto daqui e o que eu não gosto daqui. Então, o que eu gosto muito da Rússia é que aqui é bastante seguro, pode passear de noite, pode andar qualquer hora, isso é muito importante para mim. Também eu gosto que aqui é minha família, os meus amigos e tal, e claro que tem alguma nostalgia de lugares onde eu cresci e tal, e essas coisas, né? Por isso eu gosto da Rússia. E o que eu não gosto aqui são, na verdade, duas coisas. A primeiro de tudo é o frio e o inverno que passa muito tempo.
Na verdade, aqui inverno passa 6 meses com neve. Isso é muito tempo, mas quando pode viajar, isso é resolvido facilmente. Pode passar uma parte do inverno viajando e na Rússia o verão já é muito gostoso, muito bom. Então pode se viajar no inverno, passar um tempo fora, isso já resolve esse problema, né? Mas agora com fronteiras fechadas não dá. E a outra coisa que eu não gosto aqui e que o governo aqui não muda e não tem eleições normais. Então, essas são as duas coisas que eu menos gosto aqui na Rússia. Uma pergunta muito fofa é se foi difícil trazer o gato do Brasil para a Rússia. Não, não foi difícil porque o meu gato sempre foi muito ativo. Como eu falei, eu viajei muito entre Lavras e São Paulo e sempre levei gato comigo. E ele viajou muito, ele ficou 5 horas no carro, bem tranquilinho, bem bonitinho. E ele também, eu sempre levava ele para os casos de outros, ele ia, ele gostava de ir, né? Gostava de sair, é gato muito social, gosta de atenção. Ele até antigamente passeava como cachorro de caleira, não lembro exatamente como pronunciar essa palavra em português. Ah, mas no fim do vídeo eu vou mostrar as fotos das viagens dele e como ele tá passeando. E como foi a viagem em si, foi muito tranquilo, ele foi super educado. Imagina uma viagem dessa, que é difícil até para as pessoas, porque nós fomos 9 horas de avião do São Paulo para Portugal. Depois nós, com meu gato, ficamos a 8 horas no aeroporto de Lisboa e ele foi super tranquilinho, muito assim, educado. Aí depois nós pegamos mais um avião de Portugal para Moscou, ficamos um tempinho em Moscou. E depois fomos pro Kazan de avião também e ele aguentou super bem e até tenho foto dele olhando para a janelinha de avião. E esse gato é realmente meu companheiro, ele já passou muita coisa comigo, já viajou muito também comigo, já mudou para os vários lugares e sempre me acompanhou. E também eu recebo pergunta na vida real e na internet para que eu trouxe gato do Brasil para a Rússia. Então, para mim, essa questão não faz sentido. Para mim, se você pegou um animal, você é obrigado de cuidar ele e de cuidar dele ou dela. Para mim, a responsabilidade é quase igual como fosse do filho e eu não entendo as pessoas que pegam um bichinho e depois abrem mão dele, largam e não cuidam e tal. E na verdade, é uma das coisas na vida que me deixa muito brava é aquelas pessoas que não cuidam bem dos animais, que maltratam animais. Eu não consigo entender isso. Então eu nem tinha essa questão se levo o gato ou não. Eu sabia que se eu for embora do Brasil, eu vou levar meu gato comigo. E a outra pergunta, muito interessante, é por que os russos, uma brasileira, acho que uma menina me perguntou por que os russos, quando mostram pratos, né, da comida da mesa russa, só tem pepinos e tomates. Tipo, quando nós mostramos o mercado, tá cheio de verdura, cheio de fruta, vegetais, e nós acabamos comendo só o pepino e tomate. Isso é bem verdade mesmo. Bom que a pessoa anotou. E por que que isso acontece? Porque muitos russos são muito conservadores e são muito difíceis para mudar seus hábitos. Então, na época soviética, tinha falta de alguns alimentos, não traziam muita coisa de fora e pessoas comiam vegetais simples que crescem aqui, pepinos e tomates que crescem no inverno. E aí faziam conservas desses pepinos e tomates. Eu vou mostrar conservas que a minha mãe faz em alguns vídeos para vocês, são legais e gostosos. E assim, comiam, né, acostumavam comer pepinos e tomates e continuam comendo assim. Vou dar um exemplo com minha mãe. Ela odeia as verduras, odeia vegetais, ela acha que o brócolis é a pior coisa que o Deus criou nessa vida e ela continua comendo tomates e pepinos até tendo tanta variedade no supermercado. E
muitos russos com a idade, né, mais adultos também são assim. Então isso é a resposta. Também muitas vezes eu recebo perguntas sobre faz um vídeo com uma receita russa ou tártara, né, com as comidas. Infelizmente eu não posso fazer isso. A maioria dos comidas na Rússia tem trigo, e eu tenho alergia super forte de glúten. Eu não posso comer muita coisa daqui, não posso comer muita coisa aqui industrializada, né? Muita comida que compro no supermercado e por isso complica muito e quase impossível para mim fazer esses vídeos de receitas. Para mim até ter contato com o trigo, mexer com ele, já pode fazer mal. Pergunta muito engraçada é se as russas são fiéis. Eu acho que se a pessoa é fiel ou não, e se a pessoa é boa, não é boa e tudo mais, não depende de onde que é, se é russa, brasileira, americana e não sei lá. Depende da personalidade de cada um, mas se generalizar muito, eu acho que os russos são um pouquinho mais fiéis do que os brasileiros. E pergunta também interessante se é verdade, se é metade da população russo tem olhos claros. Não, não é verdade. Por exemplo, eu moro em Tatarstal agora, né, Kazan, que é região tártara, e tártaros têm olhos escuros e cabelos escuros, são mais ou menos parecidos com turcos, árabes, e também tem várias regiões aqui na Rússia, assim, e acho que, por exemplo, em Kazan, claro que a maioria das pessoas tem olhos escuros e poucos têm olhos claros. E assim, na Rússia também não posso dizer que a maioria tem olhos claros, não. E depende muito de região. E uma pergunta também com os olhos. Se tem alguma lente de vista, né? Especial para o inverno, quando tá muito frio. Não, não tem. Mas comigo já aconteceu que eu andei com lentes no 25 negativo, tipo lentes de contato. A pessoa pergunta de lentes de contato, né? E por causa de 25 negativo, o lente ficou tipo dura, né? Congelou e caiu do meu olho e eu assim perdi a lente. E por isso acho que se está mais do que 20 graus negativo e até um pouco menos, é melhor ficar com óculos e não com lentes. Também alguém pergunta se eu sou ortodoxa. Não, eu não sou ortodoxa. Eu sou agnóstica. E o que passa com os insetos no inverno? A maioria dos insetos, claro que não tem nenhum inseto na rua no inverno, eles não podem sobreviver a esse frio absurdo. E a maioria deles, não posso dizer sobre todos, eles tipo dormem, né, esse tempo de frio. Não sei como que falar corretamente em português quando algum animal dorme durante o tempo de inverno e volta a viver normalmente no verão. Mas isso também, quem quer dizer mais detalhes, pode colocar no Google, né? Acho que vai ter vários artigos de vários insetos, como que eles passam o inverno. Também me pergunta muito se eu sigo outros canais no YouTube de russos brasileiros. Não, eu agora não assisto muito YouTube, não tenho muito tempo, infelizmente. Eu antigamente assistia muito Alexei Russo, eu gostava dos vídeos deles, que eram engraçados. E eu também, às vezes, assisto o Amigo da Rússia, o Kaique. Os outros canais eu não conheço. Talvez um dia eu vou, quando tiver mais tempo, eu vou ver e conhecer. E última pergunta é por que os russos tiram os sapatos quando entram em casa? Eu acho que isso é também por causa de inverno, porque no inverno, se você entrar com esse sapato sujo para casa, vai ser ruim, tipo, porque a neve descongela, vai deixar muita água, muita sujeira. Mas também é questão cultural, porque
países asiáticos também, até com calor, tiram o sapato para entrar em casa. E aqui, na verdade, na Rússia, não somente tiramos sapato, mas muitas pessoas trocam a roupa também. Por exemplo, você sai para fora para passear em uma roupa e quando volta para casa troca para outra. Porque você senta nos lugares públicos, talvez sujos, e a gente acha que é melhor ter o próprio sapato e própria roupa mais limpa para usar dentro de casa. E isso é um dos costumes russos diferentes do que do Brasil. Então, se vocês um dia vão para a Rússia e vão visitar algum russo em casa, é melhor tirar o sapato quando vocês entram. Senão, algumas pessoas podem se ofender com isso, né, não sabendo dessa diferença cultural. Então, muito obrigada por assistir, muito obrigada para as suas perguntas de novo, e muito obrigada para aqueles que assistiram duas partes do vídeo até o fim. E tchau, tchau, até os próximos vídeos.